O dia que a professora de uma universidade católica me obrigou a defender o aborto. Senta que lá vem a história. Eu estava na aula de filosofia e por providência divina fui sorteado para ser do grupo do aborto. Eu era o único anti-abortista da sala, o que já é uma coisa bizarra, mas é uma realidade no mundo moderno. Quando eu cheguei diante da professora para pegar o tema, aí de repente eu recebo apenas uma bibliografia para fazer o trabalho, chamada Em Defesa do Aborto, de uma filósofa americana, que eu nem lembro o nome. Eu sabia que as coisas lá eram horríveis, que não tinha nada de catolicismo, mas chocou. Isso me entristeceu e doeu com uma facada no coração, porque a professora estava obrigando eu a defender o assassinato de crianças e ainda eu estava numa universidade católica que deveria ser totalmente contra isso, em Belo Horizonte. E eu, diante desse impasse, o que eu fiz? O que eu faria na situação como católico, como uma pessoa contra isso? Eu simplesmente falei, ok. Peguei, estudei tudo que ela pediu. Virei uma noite, assim, de tão que eu fiquei com esse negócio. E então, eu estudei muito bem o que ela passou. Fiz as anotações. E depois que eu fiz, óbvio, eu peguei pontos contrários e coloquei no trabalho. Então o trabalho teria o que ela pediu, mostrando o que defende esse lado, e coloquei o outro lado. Então chegou o dia da apresentação, eu apreensivo, mas eu nunca ia deixar o mal prevalecer, óbvio. Chegando lá, a professora, antes de mim outras pessoas foram apresentar, a professora interrompia todos os alunos. Então os alunos já estavam ficando putos, e ela estava dando notas ruins, criticando os alunos. Todos os alunos estavam ficando putos com ela. Ela não deixava ninguém falar. Então chega a minha vez. Eu começo a falar o que ela passou e de repente eu vou pro lado que é contra o aborto, mesmo ela não tendo passado, Porque numa faculdade a gente tem que usar o máximo de bibliografia possível, embora os professores não façam isso. E quando eu comecei a falar contra o aborto, ela me interrompe e fala, Lucas, tá bom, tá legal, mas volta pra bibliografia que eu te passei, por favor. Ou seja, defenda o aborto. A minha sorte é que a sala tava puta com ela interrompendo todo mundo e sendo crítica com todo mundo. Comigo ela não foi muito crítica. Que eles começaram a falar para a professora parar de interromper. Então, deixa ele falar, e começou a ter esse bate-boca. Eu acabei conseguindo falar contra o aborto. E as pessoas ficaram do meu lado não porque elas são contra o aborto, mas porque elas estavam putas com a professora. E no final das contas deu tudo certo, porque eu pude passar o lado contra o aborto, que é obviamente verdadeiro. Mas o que a gente extrai dessa história é o fato de não existirem quase instituições católicas mais de ensino, etc. Que a própria CNBB pediu para as paróquias falaram contra o aborto, etc. Mas as instituições de ensino estão completamente deturpadas. E, meus amigos, se nós não agirmos pessoalmente, não instituições, mas pessoas físicas, as coisas não vão mudar. Então eu e você temos que agir. E é por isso que eu comecei o Filologos. O Filologos é uma iniciativa cultural de resgate da filosofia clássica, da alta cultura. E aqui você tem um documentário gratuito sobre a existência de Deus. Aqui você tem conversas, opiniões, vlogs. Tem um curso para você se aproximar de Deus com base nas maiores mentes da humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Aristóteles, Platão, Santo Tomás. Então você tem que apoiar essa iniciativa, você tem que criar a sua, tem que estar junto. Nós temos que estar conversando e agindo em conjunto, senão essas pessoas são muito organizadas e muito fortes, elas dominam as instituições. Se nós falharmos em agir, elas vão continuar e vão triplicar seu poder. A moral da história é essa, você tem que seguir, ajudar e criar a sua iniciativa. E juntos conversando aqui nas redes sociais, comente, interage aqui e juntos nós podemos fazer a diferença. Fique com Deus, até os próximos vídeos.